Fala aí, mestres! Conta uma coisa, como tu faz para saber se um vento que você lê nas previsões de ondas vai ser bom para o surf ou não? Ou até antes disso, como que você faz para saber o que é um vento maral, terral e como que isso incide na praia que você planeja surfar? Bom, meu nome é Diego Bittencourt, eu sou idealizador aqui do projeto Mestres das Previsões e nesse vídeo eu vou ensinar a você como fazer uma correta leitura de ventos na previsão de ondas e associar com uma praia aí que tu queira surfar. Certo? E ao final desse vídeo eu me proponho a deixar aí dicas práticas e valiosíssimas que você só adquire depois de anos de prática e observação para encurtar o seu caminho aí na busca pela onda perfeita. Então fica aí até o final que vai ter muita informação relevante sobre ventos e onda e surf. O vento é um fator determinante na definição se o mar vai quebrar de forma clássica, épica, memorável ou se vai ser um mar bagunçado, um mar mexido e não tão interessante. Na verdade, não vai haver uma condição espetacular, épica, se o vento não estiver favorecendo uma condição de onda. E observando alguns vídeos e comentários e dúvidas da galera que se interessa pelo assunto aí pela internet, eu pude notar que essa é uma pergunta muito comum e muito frequente, né? Como entender ventos e associar com as praias que você vai surfar. Então, para nós matar essa charada aí de uma vez por todas e eliminar essas dúvidas, nesse vídeo a gente vai trazer em 4 passos como você vai entender uma previsão de ventos para o surf. Nós vamos falar aqui, primeiramente, da definição de vento onshore, vento terral, maral, do que cada letra, do que cada um desses indicativos da previsão significa, como associar isso com a vida real, com as praias na realidade, e eu vou finalizar aqui com dicas práticas valiosíssimas dos mestres das previsões que você leva aí anos de ter, né? Você leva um longo tempo para poder absorver essas dicas. Eu vou encurtar o seu caminho, entregar algumas dicas bem práticas para você encontrar de forma mais fácil a onda perfeita. Bom, passo 1 então, né? Primeiro passo, a gente tem que definir exatamente o que é um vento terral, o que é um vento maral e o que é um vento cruzado. Esse é um linguajar comum no universo do surf. Você geralmente escuta, né? O vento estava terral, maral, estava clássico, estava terral. Então vamos definir o que é cada vento, certo? O vento terral, o vento que vai soprar da terra para o mar, e é o vento que, na grande maioria das vezes, vai proporcionar ótimas condições de surf. O vento maral, que sopra do mar para a terra, é o vento que, na maioria das vezes, vai desfavorecer, vai estragar um pouco a condição do surf. Obviamente, depende muito da própria intensidade desse vento. E no meio termo, nós temos aí o vento cruzado, né, que vai soprar lateralmente a praia. É um vento que geralmente favorece a condição de surf, a depender da sua intensidade, né? Um vento muito forte pode estragar o surf, com certeza, mas depende também da própria angulação desse vento, se ele vai soprar um pouco mais com influência de terral ou um pouco mais com influência de maral. Então tem esses dois ingredientes no vento cruzado, o ângulo de incidência e a intensidade do próprio vento, que é o que vai definir aí se vai estragar ou não a condição de surf. Vamos ver um pouco um exemplo prático numa praia em questão aqui. Bom, bacana. Vamos ver aqui então um exemplo prático, né, dessas definições de vento terral e maral. Olhando para essa figura aqui como exemplo, nós temos aqui a Praia da Joaquina, certo? Aqui à direita nós temos o oceano, temos o mar, aqui temos faixa de areia e então temos parte de terra, perfeito? Deixa eu habilitar aqui o apontador para ficar mais prático de a gente visualizar. Seguindo as definições que nós comentamos anteriormente, então, o vento terral é aquele vento que vai soprar da terra para o mar, seguindo a trajetória desta flecha, perfeito? Da terra para o mar. O vento maral vai soprar, então, do mar para a terra, seguindo a trajetória dessa flecha, perfeito? Então, o vento ele vem, na verdade, do mar e vai em direção à terra. E aí temos o vento cruzado, né? O cross shore, que ele vai soprar lateralmente a praia, seja nesse sentido, seja neste outro sentido. Para ambos os lados é o chamado vento cruzado, o vento cross shore. Importante a gente destacar aqui que o vento terral ele não tem somente essa direção, conforme o apontamento dessa flecha, ele pode ter as suas variações. Ele pode incidir mais desse lado, com mais influência de oeste para esse caso, ou
né, mais influência de noroeste ou mais influência de sudoeste, como esse caso. Então ele pode soprar mais inclinado em relação à praia e não exatamente perpendicular à praia. Perfeito. E outro ponto, destacar o vento terral, a terminologia em inglês offshore. Então essa é uma terminologia que é muito comum também em alguns portais, né? Ao invés de vento terral ser apontado como um vento offshore. E o vento maral também segue o mesmo raciocínio, não somente essa entrada perpendicular à praia, ele pode também ter algumas variações no seu ângulo, certo? Mas todas essas variações também se enquadram aqui como o vento maral ou no termo inglês onshore. E o vento cruzado é onde tem aí o pulo do gato, um pouco mais, um desafio um pouco maior. Ele também tem as suas variações, mas as suas variações vão incidir mais de maral ou terral. Então, um vento cruzado numa praia é onde demanda um pouco mais de observação, um pouco mais de cuidado, porque essas leves aí, oscilações de ângulo podem tornar o vento mais maral ou mais terral, consequentemente piorando ou tendendo a piorar a condição de surf ou tendendo a melhorar a condição de surf. Nessa mesma praia em questão, eu trago aqui um exemplo de uma foto, de uma figura mostrando um dia clássico com vento terral. Você vê aqui um mar liso, uma parede com aspecto liso, né? Sem ondulações, um espetáculo essa onda. E quando você vê a condição de vento maral, você já vê aqui um mar bagunçado, sem uma boa formação, né? Na verdade você até tem uma parede, você consegue manobrar, você consegue surfar, mas dificilmente você vai ter uma condição tubular, um mar liso, com um vento maral. Perfeito? Bom, vamos então para o passo 2. Bom, o segundo passo então, saber ler a informação que você observa numa previsão de ondas. O surfista menos experiente, a hora que ele se deparar com as informações aí do site de previsão, pode soar um pouco confuso, ele vai se deparar aí com uma sopa de letrinhas, né? O N, o S, o E, NE, SO, como esse exemplo aqui do Surf Guru, né? Onde você tem N, S, ou até mesmo com esse outro exemplo aqui do Surf Forecast, onde você tem uma série de letras que podem confundir quem está observando a previsão. Então vamos lá, do básico, vamos separar cada letrinha e entender o que cada uma quer dizer. Importante destacar também que cada letra dessa representa na previsão origem, da onde está vindo o vento. Perfeito? Então vamos lá, começando aqui do ponto mais básico com os pontos cardeais, né? Temos aqui N, E, S, O. O O eventualmente pode ser trocado por W, né? Mas o N nós temos aqui para norte, E para leste, S sul e o O ou W significando oeste ou west se estiver numa terminologia em inglês. Então, se você identificar numa previsão a letrinha N, significa então vento norte, vento vindo do quadrante norte, vindo de norte. Perfeito? Agora, entre cada uma desses pontos cardeais, existem, né, as subdivisões primárias aí, vamos dizer assim, entre o N e o E, né, entre norte e leste nós vamos ter aí o NE, que seria o vento nordeste. Entre o E e o S nós temos SE, o vento sudeste. Entre o S e o O ou W nós teremos aí o SO ou SW, sendo o vento sudoeste. E entre o O e o norte, ou W e norte, nós teremos NO ou NW, significando aí noroeste, certo? E reforçando mais uma vez, isso significa da onde o vento está vindo. S, o vento vem de sul, sopra de sul para norte. E, o vento sopra de leste para oeste. N, o vento sopra de norte para sul. Perfeito? Agora, para complicar um pouco mais a situação, entre o N e o NE, nós temos o NNE, norte e nordeste. Entre nordeste e leste, nós vamos ter NEE. E aí segue toda a lógica, conforme a gente pode ver nessa outra rosa, uma série de subdivisões que para alguém inexperiente pode
soar como um mero detalhe, mas quando estamos falando, né, como repetido anteriormente, como estamos falando de um vento lateral, cross-shore, ele ser um pouco mais de maral ou um pouco mais de terral vai fazer uma grande diferença e até mesmo aí a diferenciação entre você pegar um ótimo mar ou um mar ruim. Perfeito? Então, destrinchamos todas as letras, sabemos que essas letras significam da onde vem para onde vai. Vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, então, é relacionar a informação que você leu com a praia aí no mundo real. Saber apenas ler a previsão e interpretar a direção que vem esse vento não é o bastante. Cada praia vai ter a sua orientação e o seu grau de exposição para cada vento. Nós temos até mesmo casos de praias onde uma ao lado da outra, né, é distante apenas algumas dezenas de metros, você tem o vento norte terral e a outra o vento sul terral. Então é importante a gente agora começar a relacionar essa informação com uma praia que eu planejo surfar, ou até mesmo a pegar essa informação e usar no meu planejamento. Bom, eu não vou para essa praia porque o vento não vai ser interessante nessa, então eu vou procurar uma praia onde o vento sul, por exemplo, seja terral. Tem métodos, tem técnicas, ferramentas para facilitar você a fazer essa escolha de praia a partir de um vento que você leu. Vários portais de previsão de ondas trazem essa informação, se o vento é favorável ou não para o surf, de uma forma automatizada, certo? Bem intuitiva. Como exemplo do Surf Guru, ele vai trazer ali uma indicação de escala de cores. Verde para uma condição favorável de vento, vermelha para uma condição desfavorável, ruim. Ele até leva em conta a questão da intensidade do vento, pelo que eu posso perceber aqui, de acordo com o meu acompanhamento das previsões. Já o site Surf Forecast, ele vai apresentar aqui as letras cross, off e on, levando em conta um vento cross-shore, offshore ou onshore, o que ajuda também e facilita bastante na compreensão dessas informações. E cada site vai ter a sua maneira de indicar, né, ajudar um pouco mais o leitor da previsão de ondas a entender se o vento é favorável ou não. Mas, como o objetivo do mestre das previsões é tornar você autossuficiente na escolha da praia, no planejamento do surf, nós vamos aqui ver, né, eu vou ensinar um método para você avaliar por conta própria, sem depender da informação, digamos, de um site, como que vai quebrar, como que um vento, na verdade, vai incidir sobre uma praia, se vai ser um bom vento ou um vento ruim para uma condição de surf. Esse tipo de informação, né, a exposição de uma praia a um vento, e ele é facilmente encontrado, na verdade, através de Google Maps, Google Earth, ou figuras e fotos. Né? O uso dessas imagens aéreas é o que vai te ajudar a saber se uma praia é exposta ou não a um determinado vento. Esse é um pouco do espírito do surfista de explorar, né, de analisar mapas, analisar cenários, e é também o que te dá liberdade de poder viajar, fazer uma surf trip, seja aqui no Brasil, seja para outro lugar, para um faro do Brasil, te dá liberdade de poder ir para lá, ter um mapa e poder fazer um planejamento de surf com base nas previsões. Você não precisa ter um conhecimento de anos do local para saber as melhores condições ou se vai quebrar legal ou não. Olhando mapas, você consegue se basear e muito bem. Conversar com os locais é importante, é bacana para entender o ambiente, mas você pode ter autonomia para traçar o seu próprio destino, o seu próprio caminho. Vamos exemplificar então aqui com uma praia do sul de Santa Catarina, no Farol de Santa Marta, onde temos aqui Praia da Galheta, né, onde o vento sul é terral, e alguns metros distante, um pouco mais aqui para o sul, temos Santa Marta, onde o vento norte é terral. Então é interessante você entender que há praias, uma do lado da outra, onde um vento vai ser favorável para uma praia e para outra desfavorável. Essa é a grande importância de você utilizar os mapas ao seu favor. Eu vou trazer então aqui um exemplo prático de como que eu particularmente faço quando estou planejando uma viagem, digamos assim, como é que eu faço para saber qual é a melhor condição de vento para as praias daquela localidade que eu estou viajando. E, bom, olhando aqui, né, eu gosto muito do software Google Earth. Na verdade, ele é uma ferramenta incrível para você explorar as praias, entender melhor como é que são os ambientes. Digamos que você pode pegar aqui, né,
o Google Earth, colocar a localidade, digamos que você vai viajar para o Farol de Santa Marta, Laguna, e vamos levar em conta aqui que tem uma previsão de vento sul para o final de semana que você vai surfar lá. Então, chegando aqui na localidade Farol, através do Google Earth, você vê aqui no canto superior direito, você vê uma rosa dos ventos, né, indicando o N norte aqui em cima. Então, no lado oposto estará o sul, né, o S estaria aqui embaixo, levando em conta que o vento sul vai soprar então da parte inferior da tela para o canto superior. O vento sul sopra então nesse sentido. Aqui de cara você já vê que essa praia está sofrerá, né, um efeito bem prejudicial com relação a esse vento sul. O vento sul vai bater aqui de forma de maral, perfeito. Se você der um zoom aqui nessa prainha, você vê aqui, ó, interessante, né? O vento sul está batendo de terral, então essa é uma localidade interessante, levando em conta apenas o vento sul. Se você continuar explorando a área, você vê que essa parte toda aqui, né, ela está muito exposta ao vento sul, né? Estar exposta quer dizer que o vento sul é maral aqui nessa localidade. Já aqui nesse cantinho, aqui nessa praia, você já vê que ele é mais protegido do vento sul. Perfeito? Então essa localidade já desponta como um local interessante pensando no vento sul. E você pode continuar a sua análise para outras praias, né, e continuar explorando aqui essa localidade e ver em quais praias, né, o vento sul vai ser mais benéfico. Outra possibilidade, né, o próprio site aqui, o Surf Guru, né, como exemplo, se você vier aqui na Praia da Galheta, que é esta mesma praia que estávamos vendo aqui, se você analisar aqui Praia da Galheta pelo Surf Guru, né, você verá que aqui ele já dá uma indicação, né, da própria direção do vento, certo? Então você já vê aqui, né, nesse caso, pegando nesse exemplo específico, né, se nós avaliarmos aqui essa seta no centro do mapa, ele está indicando o vento sul, né, o vento sudoeste, quero dizer, né, então soprando nesta direção, indo lá para o canto superior do mapa. Então você já vê que é uma condição boa de vento para essa praia, está pegando de terral. Perfeito? Uma terceira opção, então, que é um site também bem interessante, é o WannaSurf, onde ele tem um banco de dados de todo mundo, de uma série de picos, onde você consegue aqui, peguei como exemplo aqui a Praia da Teresa, né, que também fica no Farol de Santa Marta, sul de Santa Catarina. Você pode ver aqui e ele te dá uma descrição das melhores condições dessa praia, incluindo aqui qual a direção de vento é mais favorável para aquela localidade. E aqui a gente já vê que é interessante esse ponto, porque não existe apenas uma direção de vento favorável, e sim existe aí geralmente um range, né, de direções. Então esse site ele diz aqui com um pouco mais digamos, de descrição quais são os ventos favoráveis para essa praia. Perfeito? Para quem está bem atento aí ao que eu estou falando nesse vídeo, pode ter notado que eu não falei em quase nenhum momento sobre intensidade de vento. Eu estou falando bastante sobre direção, certo? Bom, chegou o momento então agora da gente começar a falar dos segredos que os mestres das previsões usam para acertar dia e horário e local da onde vai quebrar uma melhor condição de surf. São dicas, são segredos adquiridos aí com anos de experiência e observação, que na verdade é uma sabedoria popular de todo surfista. Ele tem isso com ele, né? Não está escrito em lugar nenhum, mas tem isso, cada surfista experiente tem isso dentro de si, e ele usa isso para acertar mais dias, locais, como pegar uma boa onda. Então vamos lá, vamos então às dicas dos mestres das previsões. Bom, a primeira dica aí que os mestres das previsões usam, né, para planejar o seu surf sobre a intensidade do vento é que um vento maral não necessariamente vai estragar por completo o mar. Um vento maral fraco numa praia pode até mesmo ter uma condição de surf bem interessante. Geralmente tu não vai ter um mar tubular, mas tu vai ter aí um mar, paredes, manobras, você vai conseguir treinar manobra e se divertir e muito. Então, se é mais cômodo para você em questão de horário, um surf antes do trabalho, por exemplo, numa praia com vento maral, fique à vontade para conferir essa praia se o vento maral não for tão forte. Certo? Você pode encontrar ótimas condições e sair de cabeça feita desse mar. Por outro lado, um vento terral muito forte, ele pode até mesmo prejudicar uma condição de onda.
Então não se apegue apenas à questão terral, porque isso também pode ser prejudicial a uma condição de surf. Agora, o quanto uma condição de vento, né, como nesse exemplo do vento terral forte, vai estragar o mar ou não, vai acabar dependendo do tamanho de onda. E aí vamos falar um pouco de regras gerais, né, porque não tem como a gente enquadrar todas as ocorrências numa regra. Então, falando de maneira geral, mares pequenos são mais suscetíveis a serem estragados por ventos muito fortes, né? E, por outro lado, um mar com um certo tamanho, né? Por exemplo, um mar aí com 1,5 m de onda, e você tendo um maral, né, com uma intensidade moderada, pode proporcionar boas, se não ótimas condições de surf. E pegando o exemplo do terral muito forte, um mar muito pequeno, né, e um vento terral muito forte pode dificultar o teu surf, né, até mesmo freando o surfista na onda, ou dificultando o acesso do surfista na onda. Tem outros fatores que entram aí, mas é importante a gente levar como lição dessa dica que a intensidade ela tem que ser analisada junto com a questão de direção. E analisar também o contexto para saber se isso vai ser benéfico ou não a uma condição de surf. Então aqui com a nossa segunda dica dentro do quarto passo, dentro das dicas dos mestres das previsões, na verdade é uma sabedoria popular que existe, né, por quem vive nesse ambiente oceânico, seja pescadores, surfistas, é que no início da manhã o vento sempre vai ser mais ameno. E na grande maioria das vezes aí vai ter um fenômeno científico ocorrendo, é o chamado brisa de terral. Então eu não vou explicar exatamente como isso se forma e qual é o mecanismo, né, que forma esses ventos, mas se não houver um distúrbio atmosférico, uma tempestade passando pelaquela localidade, há uma grande probabilidade de que no comecinho da manhã, nas primeiras horas da manhã, ocorra esse fenômeno da brisa marinha, da brisa de terral, e o vento seja terral. Eventualmente você até pode visualizar numa previsão um vento que seja de uma condição de maral, vamos dizer assim, para uma determinada praia, mas quando você vê um vento muito fraco, pode ter certeza que vai ocorrer ali o fenômeno da brisa de terral, e na verdade o que vai acontecer naquela localidade é um ventinho terral favorecendo o surf naquele ponto específico. E aí mais alguns passos, mais algumas dicas rápidas aí para você começar a se antenar nesse universo. Fique ligado com a presença de morros e costões, porque eles podem proteger uma praia de uma condição de vento desfavorável. Todo surfista experiente conhece aquele cantinho, aquele pedaço de praia que às vezes uma condição de vento desfavorável, ele sabe que naquele cantinho tem um morro que protege um pouco mais aquela praia e vai ter uma boa condição de surf. Já agora, uma outra dica rápida também que eu faço aqui para vocês é se antenar também, porque uma condição de vento, uma entrada de um vento ruim, por exemplo, marcada para as 10 da manhã, segundo a previsão de ventos, pode ser antecipado ou até mesmo adiado. Tem uma série de incertezas que rondam aí os modelos numéricos de ventos principalmente, né, que eu diria que é um pouco mais incerto do que a própria onda, mas existe aí pelo menos uma sabedoria popular também que o vento pode atrasar ou até mesmo adiantar. Não tem muito como você saber isso antecipadamente, é mais um ponto de atenção que para fazer você, na verdade, né, agilizar e surfar um pouco mais cedo em determinados momentos, ou até mesmo, né, quando marca uma previsão de vento maral no meio de uma tarde, por exemplo, e você está monitorando o espaço, o ambiente, você vê que o vento não saiu ainda, então pode ser uma boa janela de oportunidade para surfar nesse momento antes que entre esse vento. Bom, e por último aqui nas nossas dicas dos mestres das previsões, é importante você ter em mente que a previsão de ventos é um pouco mais incerta e principalmente, né, quando há algum distúrbio atmosférico passando, como uma frente, uma massa um pouco mais severa, as condições, as previsões de vento, vamos dizer assim, elas vão mudar com mais frequência. Então, nesses momentos, é interessante você acompanhar com mais frequência as previsões de ventos, até mesmo utilizar outros portais para comparar a informação que você está vendo no seu portal de confiança. Então, reforçando,
Como a previsão de vento é um pouco mais incerta e principalmente em situações mais severas de tempo, acompanhe com mais frequência e em mais portais, né? No mínimo tenha mais uma segunda opinião, digamos assim, para comparar a informação. E vá monitorando 2 vezes ao dia, digamos, né? Uma de manhã e uma de tarde, e vá observando as mudanças que estão ocorrendo, principalmente quando estiver muito próximo do seu dia de surfar. Bom, galera, concluindo então, falamos nesse vídeo das definições de vento terral, maral, como você vê isso numa previsão de ventos, como você define essa sopa de letrinhas e como você relaciona essa informação com o mundo real, né, com as praias que você quer surfar, e finalizamos aí com dicas valiosíssimas que geralmente você leva anos aí para aprender, perfeito? Então, se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí no curtir, certo? Se inscreve porque vai sair mais vídeo, vai sair mais conteúdo valioso e compartilha para no mínimo 2 amigos seus aí que também estão precisando dessas dicas. Obrigado por assistir até aqui, aloha, abraço!